A partir desse momento, essa reunião está sendo gravada. Hoje é sábado, dia 22 de fevereiro de 2025. Agora são 9 horas e 5 minutos. Estamos começando a nossa 50ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Persistir com a própria convicção, da página 244 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados. Hoje, na abertura um pouco diferente das outras reuniões, entrou esse assunto sobre a contratação de estrangeiros ou refugiados, né? Vou passar a palavra para o Mauro da Gesplan, que tem conhecimento disso, experiência, e os demais interessados podem acompanhar. Mauro, por favor, agora oficialmente aí. Bom dia a Bom todos. dia, bom dia. Esse assunto aí eu tenho como ajudar bastante, porque a gente começou há 6 anos com esse projeto, né, junto com o Caritas, que recebe os refugiados e os migrantes, né? Eles têm as diferenças, mas eles recebem e dão um apoio aqui de tirar documento, essas coisas todas. E eu tenho um amigo que tem uma empresa que trabalha com o pessoal de fora, que criou uma ONG que chama PAR. Aí vocês podem entrar tranquilamente aí no Google, chama PAR, P-A-R-R, Programa de Apoio à Recolocação de Refugiados. O que que o pessoal faz? Eles são PA o quê? todos assim, PA, P-A-R-R, PAR, P-A-R-R. apoio de refugiados. Isso. O que que eles fazem? Eles pegam todos esses refugiados e montam um currículo histórico da pessoa. Porque eles trabalham, como eles vêm de fora, o currículo deles é diferente, né? E eles pegam esses refugiados, montam o currículo, e aí a empresa se cadastra no PAR, né? Se cadastra lá nesse site. Eles vêm conhecer a empresa, porque que nem você comentou, haitiano, essas coisas. Aqui esse pessoal vem sem muita coisa, aí o pessoal trabalha sem registro, trabalha, sabe? Então, o que que acontece? O PAR, ele faz também pega o cadastro da empresa, vê se a empresa é séria também, porque empresa, assim, acho que de tabaco, de bebida, parece que eles não... Porque Ah, eles são fiscalizados pelo Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU. Inclusive, eu tive uma pessoa do Acnur conhecendo a empresa. Isso aí é muito bom, porque assim, eu tive sírios, eu tive o pessoal do Irã que trabalhou, e eu estou com o menino da Tunísia há 4 anos. No começo, tem que dar um pouquinho de treinamento, tem que ter uma paciência, assim, porque eles às vezes não conhecem tanto o sistema nosso. Tem a parte da cultura que a gente tem que treinar, não só o. A gente tem que treinar mais nossos funcionários, né? Do que o estrangeiro que está chegando. Eu tive caso da Síria, assim, que a gente treinava, falava, não fica perguntando. E teve gente que morreu, quase toda a família, né, nos bombardeios, né? Mas, assim, são pessoas que geralmente falam inglês, falam francês, e esse menino ah. da Tunísia fala 4 idiomas. Então, assim, ajuda muito, ajuda bastante. Então, se alguém tiver dificuldade, pode entrar depois em contato comigo, que eu conheço o João, que é o dono do PAR, né? Mas se você se cadastrar lá se você se cadastrar lá nesse site, eles já vão entrar em contato, porque assim, toda empresa que precisa contratar, eles gostam muito, porque a função deles é botar esse pessoal no mercado de trabalho, né? E assim, o ambiente também fica muito interessante na parte da diversidade. Você, assim, você cria uma diversidade entre os funcionários, é uma coisa até positiva, né? Quem Certo. quiser falar mais comigo depois, pode entrar em contato, eu tenho essa experiência, né? Eu cheguei a ter bastante funcionários, né, estrangeiros. Ok. Olha lá, tem gente querendo falar. Marcelino, me dá um segundo. Ô, Mauro, sobre esse negócio de cultura, de treinamento, comenta um pouquinho aquela história que você teve lá de um estrangeiro que tinha contratado. A roupa que as meninas usam aqui no Brasil é muito insinuante em relação à cultura fechado de fora lá, por exemplo. E aqui Ai, abraçar, esfregar não, né? Mas você dá o abraço, dá o beijo no é, cumprimento, é coisa comum. Dependendo do povo, ele já pensa que é outra coisa, né? Como é que é aquilo lá, Não, Mauro? é bem difícil, assim, eu tive menina da Síria muçulmana, né, que vinha com aquelas roupas, e que você não toca, né, o homem não toca nelas, né, então, assim, não tem isso, né, a gente treinava, fala, olha, cumprimenta de longe, cuidado com o que fala, porque, assim, africano, inclusive, africano, às vezes, quando você faz uma pergunta, ah, você é casado, como é que você é, que aqui o brasileiro gosta, né,
Aí o cara já acha que você tem um interesse nele, né? Então você tinha que treinar É, direto, só, olha, né, cuidado com as perguntas. Mas no geral, assim, no geral você consegue fazer uma adaptação, né? Você vai conseguindo adaptar. Você tem que treinar mais os brasileiros que tá com você, que é, é o que você falou, né? Eles fazem piada, faz brincadeira e o pessoal não entende, fica. Então, eu tive um caso até de um nigeriano lá que a menina perguntou da vida dele, pronto, ele achou que a menina queria casar com ele. Mas você sabe o que é interessante? O par, as meninas do par, o que elas fazem? Quando você tem alguma dificuldade, você tem alguma dificuldade de adaptação ali, você pode falar com elas, elas vêm até a empresa, faz uma reunião, faz até uma reunião com eles, sabe? Elas ajustam, né? O jeito, assim, é uma assessoria bem é. bacana que eles fazem. Tem que ter os Mas é devidos complicado. cuidados, além do filtro normal de antecedentes, É etc. A diferença cultura, de Paulo. Que nem cultura, agora né? eu tive a visita, eu tive a visita agora do pessoal da Fujiarte do Japão. E veio dois japoneses lá, né? O seu Kuma e o seu Higumi. E assim, eles não pegam na mão, assim, eles se cumprimentam, né? É, Assim, é. logo que depois eles acostumam, mas eles não gostam de apertar o aperto de mão, né? Tudo você faz só o gesto com a cabeça. E assim, a Isso cultura mesmo. tem que ir se adaptando, né? Muito bom. Obrigado, Mauro. Dá continuidade nessa conversa depois aí com o Jorge lá. Marcelino tinha Sim, eu posso levantado a mão, mandar. Marcelino. Você quer comentar alguma coisa? Bom dia. Bom dia, pessoal. Particularmente aqui em Sorocaba, né? Sim, Eu tenho tido uma experiência assim positiva com haitianos, tá? haitianos. Eu já tive 4 colaboradores, no momento estou com 3, né? Um deles voltou para o Haiti para buscar a família. O país está bem destroçado pela guerra, inclusive ele ia fazer se não me engano, ia entrar pela República Dominicana lá, tal, não sei o quê, porque não conseguia entrar direto, alguma coisa assim. Mas, Hum, enfim, na verdade, são colaboradores muito bem disciplinados e como o nosso amigo falou, ó, eles falam, por exemplo, inglês, francês, aí o português, eles falam um pouco de espanhol também, na maioria dos casos, hum. assim, e são, assim, colaboradores bem disciplinados aí, pelo Ô, menos esse é o Marcelino, relato da experiência que eu tive. Marcelino, você está se referindo a funcionário de produção na tua empresa? Está falando de pessoa... Exatamente. Não, funcionário de Produção. produção mesmo. De Olha lá, produção Jorge. mesmo, Tá. Pode continuar, tá? desculpa. Não, basicamente assim, Ah, ok, ok. é só essa Experiência boa, experiência que eu né? queria Olha lá. realmente falar, né? Ok. E eu também há uns 10 anos, uns 8 anos atrás, vá, eu ia muito para Bento Gonçalves. Lá nas indústrias também era bastante comum encontrar haitianos lá também, no Rio Grande do Sul. Então, Bento sim, Gonçalves. particularmente eu tenho tido uma experiência positiva aí, se alguém É, encontrar aí algum haitiano fazendo entrevista ali, pelo menos eu não tenho nenhuma referência negativa em relação a eles, tá? ok. Eles são imigrantes, né? Venezuelanos Sim. também são Tá bom. imigrantes, tá? Muito bom. Imigrantes. Bom dia, Mauri, Hélio Junge, Silvio Fujita, Noam. Noam quer fazer algum comentário sobre o pessoal da imigração, do refugiado? O Daniel também, a dona Yasco, Juliana Ota, o Emerson lá de Belém, né? Marcelo Suzuki, que está no ar hoje, Rodrigo Demarque. Bom dia a todos. Bom, são 9h13. Hoje teve um, um extra aí antes do início. Muito bem, o tema de hoje, então, vamos lá. Persistir com a própria convicção. Os gestores jamais serão levados pelo caminho mais fácil se basearem sua administração em ações corretas como ser humano, buscando a felicidade de seus funcionários e contribuindo com a sociedade, praticando esses valores até que se tornem uma convicção. Né? O que o Minamori fala em algum momento do texto. Ele fala bastante de convicção. Eu dei uma olhada aqui o que significa convicção. Convicção é confiança. Durante o texto ele fala também crença, né? Certeza, fé, firmeza. Isso tudo é o significado da palavra convicção, não é mesmo? Agora,
o que que é o contrário dele, né? Então é bom saber o sinônimo e o antônimo, porque isso ajuda a compreender o significado. O contrário da convicção seria dúvida, né? Tem insegurança, né? Hesitação, titubear. Imagina um administrador que hesita, ele tem um tipo de resultado, não é isso? Então, o tema de hoje é sobre esses comportamentos aí. Muito bem, mas antes, aquele aviso padrão nosso aí, né? O Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial é uma associação que reúne alunos, empresários, profissionais liberais e cidadãos, de um modo geral, interessados em estudar e aplicar os princípios da filosofia Inamori. Seu propósito é promover e disseminar esses fundamentos nos ambientes de trabalho, nas empresas brasileiras, pois Inamori acreditava que, ao ajudar um empresário, estaria também ajudando seus funcionários e familiares. E a gente percebe isso, nota isso, ao longo do tempo, empresas que adotam filosofia com firmeza, a diferença que faz no ambiente de trabalho, não é? Quem vê de fora percebe essa diferença, né? Então, eu acho que na contratação de estrangeiros também, né, a filosofia deve ajudar bastante no comportamento, no alinhamento, no modo de pensar, que é agir como correto como ser humano, que isso não deve ser diferente em qualquer povo, não é? Ok, para mais informações sobre a implantação da filosofia em sua empresa ou sobre os métodos para a formação de grupos e estudos de filosofia, pode entrar em contato pelo e-mail embraf.p@gmail.com e também sobre os livros da filosofia Inamori pelo mesmo e-mail embraf.p@gmail.com. Ok, pessoal? O ser humano é fascinante, como diz Inamori no texto. Mesmo diante de extrema dificuldade, basta uma convicção para recuperar o ânimo e seguir em frente sem hesitar. Por isso, o essencial é ter ou não essa convicção. São os trechinhos do texto aqui. Esse vídeo tem 15 minutos, eu mantive os 15 mesmo, porque os exemplos que ele coloca aqui é muito bom, e termina com aquele poema lá no final, né? Eu vou, então, compartilhar o vídeo aqui, tá? O próximo tema é persistir com a própria convicção. No processo de desenvolvimento do trabalho, encontramos inúmeros obstáculos e o resultado difere muito quando os superamos. Quando tentamos realizar algo novo, normalmente deparamos com obstáculos e com quem se opõe. Há os que logo desistem nestas circunstâncias, mas se observarmos os que realizaram grandes trabalhos, todos superaram as mesmas barreiras com a convicção apoiada em um ideal elevado. Essas pessoas encararam os obstáculos de frente, considerando-os como provação e prosseguiram adiante, levando consigo a sua própria convicção. É preciso muita coragem para persistir com a própria convicção, sem a qual, contudo, não é possível realizar um trabalho criativo e inovador. Sobre esse tema, preciso explicar melhor. Há pessoas ditas como cultas, que proferem críticas cheias de desprezo, como quem quer dizer que nós, administradores, não passamos de um grupo de mesquinhos que estão somente em busca de lucro. Realmente, também considero um problema se o administrador for um avarento que desenvolve suas atividades tão somente para ganhar dinheiro. Suponhamos, por exemplo, que certo administrador desenvolve suas atividades para atender somente à sua avidez de ganhar mais dinheiro e levar uma vida mais luxuosa. Quando esse administrador deparar-se com um problema, pensará: se eu superar esse obstáculo, talvez obtenha lucro. Contudo, terei também danos maiores. Se assim for, é mais fácil desviar-me desse problema, embora o lucro diminua um pouco. Essa tomada de decisão tem como critério o benefício próprio, ou seja,
ganho ou prejuízo. Quando se toma uma decisão sob esse critério, às vezes pode-se causar prejuízo à contraparte ou o próprio poderá lançar mão de meios ilícitos. Isso seria motivo suficiente para que os intelectos dirijam olhares de desprezo sobre nós, administradores de empresa. Isso seria motivo suficiente para que os intelectuais dirijam olhares de desprezo sobre nós, administradores de empresa. Contudo, isso não ocorre com os que administram as suas empresas, fundamentados em suas convicções. Tenho falado muito sobre a necessidade dos princípios da empresa e do conceito da administração, pois se todos tiverem o conceito de administração como o da Kyocera, de obter sucesso nas atividades empresariais, levando a cabo ações corretas enquanto ser humano e, como resultado, fazer felizes os seus funcionários e, ao mesmo tempo, contribuir com a sociedade e praticá-lo até que essa se torne uma convicção, jamais serão induzidos para o lado mais fácil. Homem é um ser interessante e, mesmo que se encontre numa situação de extrema dificuldade, basta ter uma convicção que consegue se animar e seguir sem vacilar. Assim, o importante é se tem essa convicção ou não. Há a palavra crença, que tem um significado bem próximo ao da convicção. No período Edo, o cristianismo era proibido, e para descobrir os cristãos ocultos, faziam com que os povos pisassem na imagem de Jesus e de Maria e até mesmo nos crucifixos. Muitos cristãos, sabendo da perseguição que iriam sofrer, recusaram-se a pisar nas imagens por seguir a sua crença, a sua convicção. Em outras palavras, o que proporciona grande coragem ao homem é a convicção. A crença e a convicção é que fazem o homem não ter medo sequer da morte para preservá-las. Os Shishi, homens com elevado propósito, vindos dos clãs Satsuma e Kyosho, clã que teve origem na atual província de Haji e depois mudou-se para a atual província de Yamaguchi, revolucionaram para realizar a restauração Meiji no final do período de Edo. Foi necessária forte convicção para tanto, pois após concluir a restauração, se deveria reestruturar o país com as próprias mãos, reprimindo os então senhores feudais e os samurais. Havia a possibilidade de serem odiados pelos que pertenciam às classes dominadoras de então, os quais perderam o poder. Se houvesse o boato de que a restauração Meiji não passaria de uma guerra movida pelo interesse pessoal, em que samurais de classes baixas pretendiam derrotar os de classes dominadoras para controlar o país, imediatamente perderiam a união do grupo, diminuindo a chance de vencer a batalha. Por isso, justificaram a causa, declarando que a linha imperial, que perdurava 1000 anos, estava com eles. Assim, ergueram a bandeira imperial e fez dessa a convicção do propósito. Eu cursava o nível ginasial na época da guerra e na escola ensinava-se o seguinte: os Estados Unidos são um país desorganizado, que adota um sistema liberalista em que homens e mulheres são levianos. Em contrapartida, no Japão, os homens mantêm firmes atitudes e as mulheres são puras e respeitáveis. Os Estados Unidos são um país egoísta, com um sistema político capitalista diferente do Japão, cujo povo, sob o sistema imperialista, é muito educado. Ensinaram também que eram muito fracos no combate e que, portanto, bastava uma lança de bambu para lutar com eles. Entretanto, na realidade, eles eram muito fortes na guerra. Após o término da guerra, assistindo a um filme gravado pelos americanos nas batalhas na ilha de Aiwo e em Okinawa, os soldados americanos avançam bravamente sob uma chuva de balas do ataque japonês. Acreditávamos que quem lutava com coragem e bravura eram os soldados japoneses e que os americanos fugiriam só ao ameaçar. Contudo, as imagens mostravam que os soldados americanos lutaram com valentia. Para mim, pairou uma dúvida muito grande. Por que aquele país, o qual achávamos desorganizado e leviano comparado com o Japão, era tão forte na luta? Certo dia fiz essa pergunta a um americano. Queria saber como se conseguiu unificar soldados tão heterogêneos, de raças e línguas diferentes, que mal dominavam o inglês. Em outras palavras, o batalhão americano era formado por soldados que não conseguiam se comunicar uns com os outros. O que foi então que uniu esses soldados? A resposta foi o seguinte: o governo americano
colocou a seguinte justificativa ou causa para defender o país: não há país mais livre que os Estados Unidos, onde todos podem viver igualmente, mesmo com diferentes cores de pele, sem o domínio da língua inglesa. Vocês podem perder essa liberdade? Isso moveu os soldados. Soube também que, enquanto o Japão ainda estava sob o domínio do fascismo, nos Estados Unidos exclamavam ao povo: este é o país do povo, pelo povo e para o povo. Se este país livre for massacrado pelos japoneses e alemães, iremos perder a liberdade. Portanto, peguem as armas para proteger o nosso país. Atendendo a essa conclamação, todos pegaram em armas e lutaram bravamente, gritando: pelo nosso país livre! Pelo nosso país livre! Realmente foi uma causa perfeita. Somente com uma convicção como esta nasceria a coragem de lutar debaixo de chuva de balas dos inimigos, apostando até a própria vida. Sei que já não estamos numa época de tomar a guerra como exemplo. Contudo, em meio a essa situação econômica atual, os administradores de pequenas e médias empresas devem lutar, apostando até mesmo a sua vida. Mas para apostar a única vida que têm, devem ter a convicção de que vale a pena, a ponto de sentir que, para levar a cabo, pode-se até mesmo perder a vida. Entre os senhores, há quem tenha herdado a empresa e, portanto, não se tornou administrador porque possuía alguma convicção para tanto. Logo, a qualquer momento, poderá encerrar a sua empresa se pensar somente na sua conveniência. Entretanto, se pensar nos funcionários, gostaria que tivesse uma causa e convicção que o faça dizer: tenho esse objetivo e convicção, portanto, lutarei apostando a minha vida para levá-los a cabo. Embora a empresa seja de pequeno ou médio porte, com 10 a 20 funcionários, a responsabilidade do administrador é imensa, quando se pensa na questão de proteger a vida cotidiana de cada um deles. Cumprir tal responsabilidade nesta época em que a economia está estagnada e a insegurança dos empregos persiste, representa uma grande cooperação social. Ademais, quando alguém que venha ameaçar seus funcionários e a si próprio, como, por exemplo, o membro de uma gangue, o administrador, mesmo que seja um intelectual, que nunca tenha brigado com alguém, deve enfrentá-lo reunindo toda a coragem. Mesmo que seja uma pessoa que na infância tenha sido uma criança que chorava por qualquer coisa, a partir do momento em que assumir a posição de administrador e a responsabilidade de preservar os funcionários da empresa que acabara de herdar, deve preparar o espírito para isso. Certamente terá medo, mas se pensar que, se não enfrentar essa situação, os funcionários ficarão no olho da rua, vai nascer a coragem que superará a das gangues. Os marginais ficarão impressionados com a energia veemente que estará emanando de si, a ponto de perderem a ação. Essa é que é a verdadeira coragem. Em outras palavras, só consegue ter a verdadeira coragem quem possui a grande causa e convicção, e não aquele que vive calculando o seu lucro ou prejuízo. Há pouco, falei que ingressei na área de comunicação elétrica sem ter conhecimento nem tecnologia para isso. E realmente, quando iniciei as atividades da empresa DDI, havia uma montanha de problemas à minha espera. Só consegui prosseguir nessa situação sem esmorecer por causa de um item: levar a cabo a minha convicção. Qual foi então essa convicção? A causa pela qual queria lutar era a de melhorar o custo de comunicação elétrica, que na época era muito elevado no Japão, o mais caro do mundo entre os países desenvolvidos, devido ao monopólio da empresa NTT. Decidi, assim, ingressar nessa área para aliviar o encargo da população japonesa. Por ter clara a causa pela qual queria lutar, consegui aguentar firme, mesmo que a NTT e a comunidade empresarial tentassem interromper o meu avanço. Pensava sempre: não vou me render a isso. Se tivesse iniciado esse empreendimento somente com a ganância de ampliar os negócios ou para obter mais honrarias, toda vez que uma pressão fosse aplicada, não teria tido coragem de enfrentá-la de frente e teria me esquivado para repetir as conciliações. Contudo, havia em mim a grande causa de aliviar o encargo da população, barateando a taxa de comunicação elétrica, o que fez com que eu reunisse toda a coragem para enfrentar os problemas de frente. Anteriormente, tinha coragem, a paciência e esforço, fatores indispensáveis para um administrador.
dentre os quais a coragem é o mais importante. Conforme a expressão mente sã em corpo são, de alguma forma, há nisso algo que se corresponde à saúde física do homem. Não há pessoa que goste de lutar, brigar fisicamente, exceto aquela que foi briguenta na sua infância ou que tenha confiança na sua força física. A maioria evita até mesmo uma discussão por ter medo. Mas para um administrador, um líder, não há luxo de hesitar porque não tem um físico forte. Mesmo que tenha físico franzino e fraco, sem experiência na briga, sempre judiado por colegas na infância, deve-se tomar firme decisão com respaldo na convicção que gere a coragem tal que possa enfrentar até mesmo bandoleiros com o firme propósito de proteger a família e os funcionários, mesmo que, para tanto, tenha que apostar a própria vida. Deve-se, desta maneira, criar coragem fundamentada na convicção. Para isso, é importante ter excelentes princípios de administração e elevá-los até se tornarem a referida convicção. Gostaria de lhes apresentar o poema de Samuel Ullman, Juventude, que encerra tudo o que acabei de falar no dia de hoje. A juventude não corresponde a um período de nossa vida, mas sim a um estado de espírito, uma resultante da vontade com um predicado da imaginação, uma intensidade emotiva, uma vitória da coragem sobre a timidez, do gosto pela aventura, sobre o amor ao conforto. Não envelhecemos por termos vivido certo número de anos. Ficamos velhos porque desertamos nosso ideal. Os anos enrugam a pele. Renunciar a um ideal enruga a alma. As preocupações, as dúvidas, os temores e os desesperos, eis os inimigos que lentamente nos fazem inclinar rumo à terra e tornar-nos pó antes da morte. Jovem é aquele que se assombra e se maravilha. Assim como um menino insaciável, ele pergunta: e o que mais? Ele desafia os acontecimentos e acha graça no jogo da vida. Serás tão jovem quanto tua fé, tão velho quanto tua dúvida, tão jovem quanto tua confiança em ti mesmo, tão velho quanto teu abatimento. Permanecerás jovem enquanto fores receptivo às mensagens da natureza, do homem e do infinito. Um dia, caso teu coração tenha sido picado pelo pessimismo e roído pelo cinismo, possa Deus ter pena de tua pobre alma de ancião. Samuel Ullman diz que a juventude não é um período da vida, e sim um estado de espírito, um reflexo da vontade. Por favor, não se esqueçam dessa frase e empenhem-se no trabalho do dia a dia. Esse é o meu desejo. Hoje, terminamos por aqui. Pronto, vamos lá. Agora são 9h33. Vamos aos comentários. A Morição fala de bastante exemplo aqui hoje, né? Da história do Japão, fala dos acontecimentos da história americanos lá que lutaram. Mas vou abrir então para discussão, passando então para o seu Takano iniciar os comentários a respeito do tema de hoje, seu Takano. Bom dia para todos. Paulo-san, antes de comentar o tema de hoje, eu Sim. queria, como gratidão, mencionar o seguinte: a antiga, o ex-Seiwágico, né? Liderado pelo seu Itagaki, seu Seki, etc. Eu acho que foi um investimento muito importante essa tradução de 78 princípios comentados, né? Eu acho que esse é a Bíblia nossa para entender a filosofia. E o trabalho extraordinário da senhora Fumiko, que trabalhou incansavelmente para a tradução dessa obra. Muito obrigado a todos aí. Entrando no tema de hoje, eu acho que para formar convicção, né,
que é acreditar na coisa, é não hesitar, quer dizer, tudo isso que o seu Paulo, inclusive, já explicou, é preciso praticar, né? Praticar a filosofia do seu Inamori, quer dizer, ensinamento do seu Inamori. Porque acho que formar convicção tem etapas para formar, né? Então, antes de ter uma convicção que eu acredito, eu vou lutar, tem que ter essa coragem, eu acho que é preciso formar essa convicção dentro dos valores enquanto ser humano, né? Para beneficiar, como diz o seu Inamori, e o Paulo San comentou, beneficiar os funcionários e também a sociedade. Agora, a formação dessa convicção, se fugir desses princípios enquanto, né, correto como ser humano, tem um lado ruim também, né? Os criminosos também têm sua convicção. Esse acho que é o perigo. Formar convicção tem que ser dentro dessa palavra, em, correto enquanto ser humano, né? Esses princípios, valores têm que ser enquadrado para você formar uma convicção, né? Porque do outro lado, eu acho que vai para caminho completamente errado, né? Então, o importante é nesta fase de formar convicção, além de coragem para implantar, é preciso também basear no que é correto como ser humano. Esse é apenas um pequeno comentário que eu queria fazer hoje. Muito obrigado. Obrigado, seu Tacano. Ele fala bastante no termo coragem, né? E como ser humano, como empresário, quantas vezes ao longo da vida a gente defronta com a situação em que você pensa assim, nossa, se eu fizer o que tem que fazer, vou ficar no prejuízo, né? Então aí vem aquela insegurança, aquele medo de será que eu vou ficar na perda? Que é o pensamento do lucro ou prejuízo, a linha do pensamento do lucro ou prejuízo, que é diferente da linha de pensamento do que é correto ou incorreto. Então, no curto prazo, quem opta pelo fácil para proteger o lucro, no longo prazo, paga porque não fez a coisa certa, né? Mas isso é uma coisa fácil de falar, mas é difícil de entender, muito menos de praticar, né? Então, se alguém vem fazer coisa errada, você vai seguir o que é certo, custe o que custar, né? Pode custar a sua vida, né? Como coloca aqui. Então, isso é uma coisa assim, como o seu Tacano falou, eu acho que é por fase de amadurecimento na nossa vida. Eu lembro uma vez que, quando acho que o Papa Francisco assumiu, né? Para ele fazer as visitas, houve aquela insegurança, a dúvida de quando o Papa anterior lá, o João Paulo II, né? Que levou tiro, né? Algum lugar na visita lá. E aí criaram aquele Papa móvel blindado. Aí o Papa Francisco falou: tira esse negócio aí. Esse negócio de ficar isolado do povo não é certo. E aí os assessores falaram: mas e se o senhor levar tiro? Ele falou: que o tiro venha então, é. Se eu morrer, então morrerei. Qual que é o problema? Quer dizer que para defender a convicção dele, ele está colocando a vida. O que ele estava falando eu, por causa do medo, eu não posso ficar escondido atrás de vidro blindado. Quem que chega nesse nível aí, não é isso? Você tá louco? Então, a pessoa tem que ter quer dizer, alcança essa convicção, eu acho que com muito tempo.
quando ele era mais novo, talvez ele tinha medo também, né? Muito bem. Vamos lá. Em seguida, a Mauri, você está num cantinho aí pensando. Pode falar alguma coisa? Bom dia a todos. Pensando, esse texto é bem complexo, né? Dentro da abordagem para explicar em relação ao dia a dia. Mas o Takano falou bem dentro do contexto aí de realmente fazer acontecer, né? E principalmente respeitar essa perspectiva do que é correto para o ser humano, né? Hoje estávamos aqui na nossa filosofia semanal com motorista, a gente falou dentro desse conceito da empresa, né? A empresa não só buscar o lucro, mas realmente fazer esse trabalho social, né? Que hoje, dentro do contexto que a maioria das empresas do Brasil são empresas de margem baixa, e o empresário pode ficar sedento em olhar que realmente, ao invés de continuar empreendendo, é melhor colocar lá na taxa Selic, por exemplo, né? E hoje, por exemplo, a gente trabalha aqui no cliente do varejo, que na média o lucro líquido é 2%, né? Você viu quanto que está ganhando, rendendo hoje o dinheiro especulativo, né? Então, esse texto aqui em relação a persistir com a própria convicção, né? Hoje a gente está precisando dessa convicção, principalmente para os empreendedores, né? Donos de empresas aqui no Brasil, que realmente o cenário, cada dia que passa, é mais complexo, mais até abusivo, né? Dentro desse contexto. E realmente tem que ter essa perspectiva de, além do lucro, que fala o Inamori, realmente ter essa convicção forte do bem que está fazendo para a sociedade, gerando emprego, fazendo evoluir a comunidade, né? No Pilar do Sul, por exemplo, ou Santa Juliana, ou as outras filiais que nós aqui da MNS temos, né? E essa convicção realmente tem que estar toda hora falando, né? E nós, como CLT, como funcionários, temos que respeitar, fazer a nossa parte de devolver essa intensidade que os empreendedores, os empresários colocam nas suas empresas e fazer eles serem ainda mais entusiastas do negócio, né? Então, acho que é isso. Persistir com a própria convicção e nós aqui, como CLT, como funcionário, ajudar os empresários, os empreendedores a fazer ter sentido a convicção e o trabalho árduo aí desses heróis do Brasil aí. Minha parte é isso. Obrigado, Mauri. Em seguida, dona Fumiko, tem algum comentário? Bom dia a todos. Bom dia. Bom, com relação a esse tema, né, de ter a convicção, eu acho que realmente ter convicção é muito difícil, como o seu Paulo disse, para formar. E também, como o senhor Takano disse, que tem que ir por etapa por etapa. Mas se a gente olhar, geralmente a nossa convicção está atrelada à convicção dos nossos pais. Então, nós aprendemos a não roubar, não matar, né? Parece ser um princípio tão normal, tão óbvio, mas eu acho que é isso que forma a nossa convicção e o nosso princípio da vida como nesse patamar de ser correto enquanto ser humano. E a partir daí, criar, eu acho que o princípio da empresa também não deve ser fácil, porque deve ter muitos dirigentes com os princípios diferentes, mas ao mesmo tempo, se a gente mudar o prisma, a contribuição de várias pessoas deve contribuir também para o princípio da empresa de cada um. Por isso, eu tenho visto em muitas empresas que tem já escrito o princípio da empresa bem grande, bem na entrada, né? Eu acho que isso é muito bom, porque isso faz também os seus funcionários a pensar, seguir esses princípios, e com o tempo, eu acho que isso vai influenciar na vida de cada um. Assim, eu penso
com essa filosofia número 47. Ok, Obrigada. Mico. Obrigado. A influência do ambiente, né, onde as crianças crescem, que é os pais, no caso, isso daí faz muita diferença mesmo. Vamos lá, Noah, do grupo Takematsu. Vamos lá. Opa, bom dia a todos, bom dia. Sim. Esse princípio me lembra muito uma frase que eu ouvi, eu não lembro quem foi que falou, mas fala assim que a vida, do que vale a vida se a gente não escolher as nossas lutas, né? Assim, quando eu era mais novo, ainda sou novo, né? Mas quando eu era mais novo, você começa a trabalhar, você não sabe o certo, o que que é aquilo, ou se é bom, se é ruim, né? Se vai dar resultado ou não, você pensa muito a curto prazo. E ao longo do tempo trabalhando na empresa, né? Já vão fazer 10 anos que a gente tem a empresa, já fez, né? Eu aprendi muito nessa gestão de pessoas que a gente tem que escolher quais são nossos valores, qual é a nossa visão para crescimento, qual é a nossa missão ali, né? Então esse conjunto que às vezes é básico, né? Assim, tem muitas empresas até mesmo que não definem, fortalece muito a gente na caminhada, né? Porque a gente, através disso, seleciona as pessoas que a gente quer trabalhar, dá atração e visão para quem já está na empresa, né? Se pode crescer ou não. E ao mesmo tempo é muito difícil, né? De cumprir com isso tudo que você fala. Você fala que acredita naquilo, e às vezes tem muitas decisões que você tem que, né, pensar se é o certo mesmo, né? Se é o que você definiu ali no início. E também sobre a visão de você ter coragem para cumprir o que você está falando, né? Estabelecendo de metas, de crescimento. A gente está agora com um grande desafio agora de abrir ou não um outro modelo de negócio, né? Bem maior, mas que a gente tem muita convicção que vai dar certo. Só que é um capital que a gente nunca investiu em um negócio, né? Mas é, o resultado seria muito grande para toda empresa. Mas tem que ter bastante convicção para estar implementando esse projeto. Mas eu acho que é isso aí. Ok. Uma convicção que será testado nos próximos 30 anos, mais 30 anos, e assim vai. A convicção de hoje, ela balança, ela altera de acordo com a moral, de acordo com a situação que o país atravessa, que a empresa atravessa e assim por diante, né? A gente fala o que é correto como ser humano, mas quando você está com conta negativa e o cliente, por engano, paga uma fatura, ajuda a cobrir a conta e você fica sem dinheiro para devolver, né? E aí? O que que eu faço? Eu tomo dinheiro emprestado para devolver para o cliente ou eu vou fingir de morto e ficar com aquele dinheiro por um tempo, né? Essas coisas simples, como troco na padaria que a pessoa dá a mais e você fingir que não viu e ficar com ele. Você recebeu o troco um pouquinho a mais, não te deixa rico. Mas aquela sensação de vantagem, o demônio sussurra no ouvido e fala: fica com esse dinheiro, né? Só que com o tempo, esse troquinho pode ganhar mais zero à frente, né? Muito bem. A dona Juliana está pensativa. Vamos ver a opinião da Mova hoje. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Confesso que deu assim uma bagunça na minha cabeça hoje, muitos pensamentos aí. Vou trazer um pouco o que a senhora Fumiko falou sobre influenciar na infância, né? Os valores, tudo. Um pouco que o senhor Takano falou sobre a gente vai construindo as convicções com valores, né? Eu até anotei, né? Eu acho que a gente tem que sempre ter uma pegada para quê? Essa pergunta acho que a gente tem que fazer tudo todo dia pra gente. Para que eu vou fazer isso, né? Para quê? É uma pergunta para mim muito forte. E eu lembro que o seu namoro falou assim: ah, a mesma pessoa que não tem aquela coisa de brigar, eu não me considero uma pessoa briguenta, mas me lembrei muito quando eu me tornei mãe. Foi a primeira vez que eu resolvi brigar.
brigar pelos filhos, pelos valores dos filhos que eu quero ensinar. Então, o que a senhora Fumiko falou, realmente a gente começa a trazer esses valores para os filhos e a gente recebeu dos nossos pais. E eu pensei muito isso. Para mim, convicção é isso. Eu acredito que para quê, né? Para fazer seres humanos melhores. E toda vez que eu tô tomando alguma decisão no Mova, muitas vezes é difícil, né? Como o senhor Paulo falou, né? Às vezes o trocado vem, ali o troco, e você fala, ei, o que eu faço com essa coisa aqui? Eu pergunto muito, eu lembro muito assim, eu gostaria de passar isso para os meus filhos, esse exemplo, né? Então, isso me deixa forte nisso. Eu acho que isso é convicção. E daí eu fiquei que me deu um tilt um pouco o que o Noah falou sobre a convicção de investir. Qual é a diferença da convicção e da ambição? Eu acho que elas têm que serem juntas, carregarem, a gente ter junto essa convicção, ambição junto e valores. Então, assim, meu pensamento, eu falei que deu um tilt aí. Eu acho que essas três coisas têm que andarem juntas. E é isso que eu pensei. Fiz um monte de anotação aqui de seta para cá, para lá, virou o mapa do tesouro. Isso Hoje. aí. Obrigado, Juliana. O Inamori fala a convicção pessoal, individual de cada um. Ele cita aqui como que o soldado americano ele entrou na luta que surpreendeu o pensamento japonês, né? Que ele coloca um ideal na frente que é pelo nosso país livre. Então, você coloca uma convicção que é aquela o país do povo, pelo povo e para o povo. Então, tem algumas linhas de pensamento que ajuda a suscitar o patriotismo, né? E aí, quando consegue colocar isso de uma forma inteligente, os soldados seguem, dá dó de ver depois. Mas um soldado que procura proteger a si próprio, ele pode covardemente proteger a vida, comprometendo a nação. Só que lá no finalzinho, no trecho lá, ele fala que você se pode tornar pó antes da morte, né? Você pode proteger a vida e você pode morrer. E aí, dependendo da idade, você vai carregar isso enquanto o seu corpo biológico está aguentando. Deve ser um inferno isso. Agora, se você morrer defendendo uma causa, então é uma pena morrer. Mas parece que quem faz isso, né? E parte para a defesa, parece que alguma coisa protege ele, não é? Muito bem. São 9h54. Seu Hélio Junge está na sequência aí. Você está em São Paulo ou está em Brasília, Hélio? Oi, bom dia para todo mundo. Esse final de semana eu vim para São Paulo, mas segunda-feira eu retorno para Brasília e fico a última semana por lá. Pelo menos essa é a expectativa. Eu estou retornando para São Paulo, consegui um outro lugar para trabalhar aqui na capital mesmo e muito feliz de poder estar retornando. Era um desejo já antigo e a partir de março, então, eu começo no Instituto Butantan, né, ali do lado da USP. Agora, com relação a esse tema de hoje, né, assim, o que eu fiquei pensando durante, né, todo esse tempo, todos esses comentários, né, eu, por exemplo, lá no Ministério da Saúde, né, eu sempre exerci as minhas atividades fundamentado nas minhas convicções, né, e essas minhas convicções, elas tinham por base, né, desenvolver o que eu acredito que é o correto. Sim, essencialmente é isso. O que eu vejo como limitante nessa minha atividade é que essas minhas convicções elas podem sofrer restrições de quem está acima de mim, né? Ou seja, né? Me passam uma demanda, eu resolvo ela dentro, né, das minhas propostas de soluções, né? Que são baseadas exatamente nessas convicções que eu tenho. Só que aí quando chega na mão do gestor, ou mesmo dos meus pares, né? Elas são barradas porque eles também têm as convicções deles.
E muitas vezes as convicções deles, né, são baseadas, né, nos conceitos que eles têm e que são conflitantes com os meus conceitos, né? Vou dar um exemplo aqui prático, um exemplo real que me aconteceu recentemente, só para ficar mais claro, né? Me solicitaram para fazer uma estimativa de quantas vacinas o Ministério precisa adquirir para os próximos anos, né? Eu tenho formação em exatas, então eu apliquei técnicas fundamentadas, estatísticas, técnicas robustas para fazer essas estimativas, baseadas em dados, em uma história de dados recentes do próprio Ministério. Quando chegou na mão do gestor e nos meus outros pares ali, eles me questionaram, né? Mas por que você está fazendo por este caminho? Você não está levando em conta a população total, quantas doses precisam ser dadas, qual que é a faixa etária, e por aí vai, né? Mas eu tentei argumentar da seguinte forma: veja, o Ministério tem um histórico de distribuição dessas vacinas para todos os estados do Brasil. E esses dados de distribuição já embute, por si só, toda a necessidade de quantas pessoas vão precisar, quantas doses precisam ser aplicadas, o quando. Então, uma única informação já me embute todas as outras. Só que não me entenderam. Então, eu tenho as minhas convicções, né, as técnicas acadêmicas que trago, e acredito muito que elas são consistentes. Entretanto, os meus pares, eles não têm essa experiência que eu tenho, mas têm as convicções deles, e por isso traz, né, esse conflito de convicções, esse conflito de conceitos, e, e me colocando assim no meu lugar, né, este conflito de convicções acaba trazendo uma limitação, né, uma restrição do impacto que as minhas convicções podem trazer de benefício, né? Então, assim, eu compartilho essa experiência, né, acreditando que ela traz um ponto de vista adicional, né, para o que a gente está conversando hoje, tá? Muito obrigado, né? Bom final de semana para todos, e é isso. Obrigado, Hélio. A experiência lá de Brasília. É mais ou menos o que acontece lá, pessoal. Em seguida, vamos ouvir a opinião do seu Eurocouto. Como é que está, seu Euro? Bom dia a todos novamente. Gostaria de brevemente fazer uma exposição. Na administração pública, quando a gente está convicto de algo, isso é transformado em legislação. Ou seja, é a lei para ser obedecida. Se existe uma lei, é porque ela é convicta por si. Mas para isso, precisa de uma coisa que, no meu ponto de vista, nunca pode ser esquecida, que é o conhecimento. É preciso conhecer, preparar-se primeiro, conhecer, para estabelecer um critério de convicção sobre aquilo que se sabe. E depois tomar uma atitude, que é a confecção da própria lei. Na administração pública é bem diferente do que na empresa privada, certamente. Porque nós dependemos apenas da lei. Mas nós somos convictos, não só na conformação da lei, como na obediência dela. E a obediência é para todos, não somente para os que estão lá, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo. Serve para o país todo, nas legislações federais, municipais e estaduais. Então, basicamente, para mim, ter convicção significa angariar conhecimento, em primeiro lugar. É isso. Muito obrigado. Ok, seu Euro. São 10 horas e 1 minuto. Antes de terminar, seu Itagaki está sem a imagem, mas o senhor gostaria de tecer algum comentário? Bom dia a todos. Desculpe, parece que está com um problema da câmera. O capítulo de hoje eu gostei muito do comentário de Juliana, Takano-san, Paulo, todo mundo, sim? Convicção não é uma coisa que deseja e consegue logo, né?
E para mim, para ter uma convicção, tem que ter um fundamento, que seja, até pode ser particular, não necessariamente social, porque eu tenho visto um colega meu que teve um sucesso extraordinário, mas a convicção dele é baseado amor à sua mãe. Antes de vir para o Brasil, eles, a família inteira dele passou uma período muito difícil em norte do Hokkaido, onde há inverno muito, muito rigoroso, que pessoa que mora na país tropical nunca pode imaginar. Mesmo terra que eu nasci, aí eu entendo perfeitamente, sabe? Então, motivação de sucesso da empresa dele realmente queria liberar aquela dificuldade do seu país. É unicamente para mim. Então, eu acho que para isso, né, como sempre na Moção fala, quando vocês realizam um empreendimento, sempre pergunta, para quê? Né, como a Juliana falou. É muito, muito importante aonde você gostaria de levar o seu objetivo. Então, esse objetivo, se esteja consonante com aquilo que nós aprendemos, né, com harmonização com vontade universo, seria nota 10 para mim. Tá? Muito obrigado. São 10:03. Para terminar, Marcelino, você gostaria de falar alguma coisa? Teu áudio está... Não, agora eu liberei. Desculpa, no meio de tantos mestres falando aí, acho que a gente não tem muito o que falar, né? Não, mas eu acho assim, essa questão de persistir na própria convicção, né? Em tempos de agora, eu acho que tem que persistir na convicção no sentido realmente ético da coisa, mas a gente tem que estar bastante antenado com as tendências que o mundo tem seguido. Eu assim, vejo assim, muitas indústrias se modernizando, vejo muita incorporação de inteligência artificial nos processos, tal. Então a gente precisa realmente ter consciência dos valores fundamentais, mas tem que estar antenado realmente com as tendências tecnológicas aí que estão tomando corpo e se tornando realidade nos nossos processos. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa estar atento. É isso. Ok, Marcelino, obrigado. Vamos já concluindo de hoje, comentando aqui que o que a gente estuda é aquela que, na essência, nunca muda. É ética. É um pouco diferente da moral. Então, né, a moral, ela muda de acordo com a situação. Por exemplo, a ética diz, você não pode matar ninguém. Mas se começar a guerra, você vai lá e mata o soldado inimigo, você ganha a condecoração, né? Então, isso é moral, não é ética isso. A gente fere a ética via moral. Mas só pode julgar a moral se você tiver ética, né? Você só sabe que matar alguém é errado se você sabe que matar é errado. Olha só. Como não mentir. A gente mente bastante. Não roubar. Eu não vou falar que a gente rouba bastante, né? Omitir, então, é o início da mentira. E são anos de experiência na vida que vai acumulando essa convicção, não é? Isso faz muita falta e quando a gente caminha a pessoa que caminha no lado correto, ao longo do tempo faz diferença e os demais em volta percebem isso. Mas a gente faz isso não para os outros perceberem, né? É para o seu próprio bem e dos demais que te seguem. Porque como é que as pessoas vão acreditar e seguir você se você fala uma coisa e faz outra, né? Com o tempo tem que ir diminuindo a distância entre a ação e o discurso, que é o desafio nosso. Quantas vezes a gente escorrega, né? O próprio Inamori fala. Muito bem. São 10:06, então. Vou encerrando, então, o trecho que o Inamori-san fala aqui, né? Que ele diz assim: ao observar aqueles que realizaram grandes feitos, vemos que todos superaram as mesmas barreiras
guiados pela convicção em um ideal elevado. Olha só, ideal elevado, né? Quando a gente defende alguma coisa, algum ideal que faça sentido, a coisa acontece. As pessoas em volta ajudam, as pessoas em volta o seguem. Ok, obrigado a todos. A próxima reunião nossa, a 51ª, vai ser no dia também 22 de março, sábado, 9 horas, agora com o tema projetar com otimismo, planejar com pessimismo e executar com otimismo. É um tema super interessante. Página 252 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados que o Amaury está exibindo na tela. A capa azul, ok? Estamos encerrando, então, a nossa 50ª reunião virtual de estudos de filosofia. Muito obrigado pela atenção e a participação de cada um. Desejo a todos um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, pessoal. Podem... Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Boa Boa semana, obrigado. Obrigado. Tchau, Os tchau. mestres do seu bacana.